que devo fazer para aumentar a minha fé? Este tema nós já tratamos num primeiro bloco a respeito da fé dos iniciantes. Agora gostaríamos de tratar da fé das pessoas que já estão mais adiantadas, que já têm mais tempo de caminhada. Trata-se da fé de uma pessoa que já tem mais experiência, portanto já está mais robusta, mais comprovada no dia a dia. Bom, para fazer com que a nossa fé aumente, aqui a coisa se reduz simplesmente a uma realidade: aumentar em nós o espírito de fé. Mas aqui nós precisamos explicar o que é espírito de fé. Ou seja, espírito de fé, no fundo, é enxergar todas as coisas a partir do olhar de Deus. Isso quer dizer olhar para Deus, para mim, para o próximo e para os acontecimentos da vida a partir do olhar de Deus. E isto será para mim uma grande fonte de consolação espiritual. Deixa eu explicar então o que é que isso significa na prática. Olhar para Deus a partir deste espírito de fé. Bom, se eu quero olhar para Deus a partir do espírito de fé, eu não posso deixar-me levar pelos altos e baixos da minha vida espiritual, das minhas consolações, quando estou em momentos de pico, estou muito bem porque estou sentindo consolações de Deus, ou momentos de baixa, em que eu estou sentindo provações e aridez. Não. Se você olha para Deus com espírito de fé, você sempre terá diante dos olhos o fato de que Deus é misericordioso, amor infinito, presença na sua vida. E Deus está aí mesmo no meio da aridez, da tempestade e da provação. Nesse espírito de fé, então, você começa a aumentar a sua fé quando você exercita na prática esta constatação de que Deus está me amando. Por que Ele está permitindo tudo isto? Talvez eu não enxergue com o meu intelecto, mas eu enxergo com a fé, com o olhar da fé, com o espírito de fé, o quanto Ele me ama e o quanto Ele saberá tirar uma ressurreição de cada cruz que eu enfrento em minha vida. Pois bem, eu devo olhar também com o espírito de fé a mim mesmo. Por quê? Porque se a pessoa não olha para si com espírito de fé, ela termina tendo oscilações. Nós terminamos quase que maníacos depressivos. Ou seja, no momento em que eu estou em estado de graça e estou muito bem, então eu estou para cima, estou otimista. Mas a tendência de quando eu estou olhando só para o meu lado positivo é eu ser levado pela vaidade, pela soberba, me achar melhor do que os outros, me achar mais abençoado que os outros. Ao mesmo tempo, quando eu estou em momentos de pecado ou de grandes defeitos espirituais e morais aparecendo dentro de mim, a tendência minha é me desprezar completamente e deprimir, de alguma forma me condenando. Pois bem, olhar para si mesmo com espírito de fé é não ser mais suscetível tanto a esses altos e baixos, mas me agarrar em duas verdades fundamentais a meu respeito. Eu sou miséria, mas sou amado com um amor infinito de misericórdia. Miséria e misericórdia são aquilo que mantém mais ou menos estabilizado o avião, né, da minha autoestima. Eu nem me esqueço da minha miséria, para não ser levado pela soberba, e nem esqueço da misericórdia, para não ser arrastado pelo desespero. Como é que eu olho com espírito de fé para os acontecimentos do dia a dia? Bom, os acontecimentos do dia a dia ficarão então marcados pelas bem-aventuranças. Nas bem-aventuranças, por exemplo, Jesus diz: felizes os pobres, felizes os que choram, felizes os perseguidos. Mas como é possível ver esse tipo de felicidade? Somente se eu tiver espírito de fé. Vou dar um exemplo. Quando, por exemplo, eu estou andando numa calçada e vêm uns assaltantes, me agridem, levam a minha carteira, roubam meu celular e ainda por cima me dão uma coronhada na cabeça e eu termino lá no chão ensanguentado. Pois bem, quando eu vou à polícia para fazer o boletim de ocorrência, lá está escrito o nome da vítima.
sou eu. Mas se eu tiver espírito de fé, eu verei que, na verdade, a vítima não sou eu. A vítima são aqueles assaltantes que, com os seus atos, perderam o céu e mereceram o inferno. Ou seja, eles, de alguma forma, perderam o bem maior. Eles foi que sofreram o mal imenso e irreparável. Ou seja, uma carteira, um celular e um galo na cabeça não são uma perda irreparável. A única coisa irreparável que existe verdadeiramente é o inferno. Enfim, com o espírito de fé, eu irei olhar para as outras pessoas, não a partir das minhas simpatias ou antipatias, ou simplesmente pelo fato de que uma pessoa rica vai ser recebida por mim com mais alegria, ou uma pessoa simpática, jovem e bonita vai ser recebida com mais prazer. Eu irei começar a olhar para aquelas pessoas como almas imortais e como pessoas que devem ser salvas, na sua grande dignidade. Embora elas estejam, talvez, num estado de depravação, num estado de perdição. Por exemplo, quando alguns jovens se acusam no confessionário de ter caído no pecado da pornografia, eu sempre aconselho, meu filho, reze pela alma daquelas pessoas que você viu na pornografia, que estão sofrendo o grande perigo de serem condenadas eternamente ao inferno. Peça pela salvação delas. Peça para que elas deixem de se machucar se usando daquela forma vil. Olhe para elas com espírito de fé. Eis aí um pouco exemplificações de como é que nós podemos, já progredindo espiritualmente, olhar para a nossa vida, para tudo e todos, sub specie eternitatis, ou seja, debaixo deste olhar da eternidade, olhando para tudo com o olhar de Deus. Isso será para nós fonte de grande consolação. Por quê? Porque as coisas ficam, na verdade, invertidas, não é verdade? Na verdade, nós começamos a enxergar a realidade das coisas de outra forma. E começamos a ver que as perdas verdadeiras são aquelas perdas espirituais. As perdas materiais são absolutamente irrelevantes. São quase que uma trivialidade diante do drama imenso de não podermos um dia contemplar Deus face a face.